Glória a Deus. Então seja muito bem-vindo a mais esta mensagem. Vamos hoje falar sobre a segunda vinda de Jesus. Uma mensagem muito importante, que nos toca a todos e que o desejo de todos é estarmos com Deus, junto com o Pai, porque esta terra tem de ser a continuação do céu, mas no céu não será nada comparado ao que aqui podemos passar. O que eu estou a tentar dizer é que nós temos que andar em vitória sobre esta terra. Não podemos andar em derrota. Não foi isso que Deus nos mostrou, não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala de andarmos de vitória em vitória, de fé em fé. E é assim que nós temos que viver nesta terra. Portanto, nesta terra temos que vencer. Mas o nosso galardão é realmente o céu. Estar junto com o Pai. Alguns de nós já tiveram experiências de estarmos a adorar de tal forma em que realmente um pouco do céu fez-nos sentir em nós. E essa glória não é nada comparável ao que existe na terra. Em nada. Não é comparado com o amor que nós temos de ter por alguém, com o nascimento de um filho, com qualquer outra coisa que nos dá muita alegria ou prazer, mas o estar junto com o Pai é o esplendor máximo, é o melhor de tudo. Então vamos ver o que é que Deus nos transmite através da sua palavra. Apocalipse 22, 20. Portanto, vamos abrir em Apocalipse 22, 20. E o que está escrito é: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Este é o clamor da igreja perante Jesus. Não de uma igreja derrotada, não de uma igreja que está desejosa que Jesus venha para que acabe todo o sofrimento. Não. De uma igreja que está em vitória. De um exército de Deus em vitória, que agarra e diz: vem Jesus, vem, porque estamos à tua espera. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, e estamos desejosos da tua chegada. Estamos desejosos de estar contigo, de partilhar as alegrias que sempre tivemos juntos, mas partilhar ainda mais, um esplendor ainda maior. É com este intuito que a Igreja diz: vem, Senhor Jesus. Amém? Não nos podemos esquecer disto. A Bíblia é realmente um livro que nos incute esperança, alegria, paz, vitória, força, nos capacita para vencermos. E é com isto que nós temos que esperar o Senhor Jesus. Porque Ele vai buscar uma igreja santificada, cheia de glória e da presença dEle. Ele vai chegar a uma igreja que tem poder e não uma igreja derrotada. Uma igreja que realmente capacitada pelo Senhor Jesus para fazer todas as coisas na terra conforme é o desejo dEle. Vejam que todos os homens, vocês podem correr a Bíblia de capa a capa e vejam que todos os homens que andaram com Deus andaram em vitória e em todas as coisas onde se meteram, venceram. E é assim que nós temos que andar, de vitória em vitória, vencendo todas as coisas que nos são postas à nossa frente. Eu exponho a mesma ilustração e a mesma imagem que um corredor. Um corredor de barreiras, portanto ele vai a correr e tem que saltar aquelas barreiras. As barreiras que estão lá postas não é para fazê-lo parar, não é para fazê-lo cair, mas é para fazê-lo saltar e ultrapassar aquelas barreiras que são postas à sua frente. Da mesma sorte, da mesma forma,
para nós que somos cristãos, muitas das vezes são levantadas barreiras, que para nós muitas das vezes parecem intransponíveis, que nós pensamos logo e a primeira coisa que vem aos nossos pensamentos não vamos conseguir ultrapassar, mas Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus diz para nós: tudo podes naquele que te fortalece, que sou eu. Portanto, é essas barreiras que são postas, é para nós ultrapassarmos. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, é para nós vencermos. Ele é a cabeça da Igreja e nós o seu corpo. Se Jesus venceu, nós vencemos com Ele. Glória a Deus. É nesta confiança que temos que esperar o Senhor Jesus. É nesta confiança que temos que andar uma igreja de vitória. Amém? Vamos ver outra passagem que eu vos quero ilustrar. Nesta passagem, vamos abrir em Mateus 25. Mateus 25. No versículo 1. Mateus 25, 1. E em Mateus 25, 1, eu vou-vos ler uma passagem das 10 virgens. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, e saíram-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e de vós, e de antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se-lhes a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. E depois diz no 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Depois desta passagem, eu quero-vos ilustrar várias coisas sobre esta passagem. Para começar, eu vos quero mostrar o que é uma lâmpada de azeite. Não uma lâmpada elétrica, mas sim uma lâmpada de azeite. A imagem que vocês estão a ver é do que antigamente seria uma lâmpada de azeite. Essa lâmpada poderia ter vários formatos. Esse poderia ser um deles. E essa lâmpada de azeite servia para quê? Para iluminar. Iluminar uma sala, iluminar. Por isso é que Jesus também, noutra passagem, diz que não se mete uma lâmpada debaixo de uma mesa ou de uma cama, mas mete-se uma lâmpada num sítio mais alto para iluminar toda a casa. Ora, depois de nós termos visto já o que era uma lâmpada de azeite, vemos que tinha 10 virgens. 5 delas tinham azeite e tinham azeite que sobrava. 5 delas não tinham. O que é o azeite, senão o Espírito do Senhor? Nesta ilustração, Jesus quer-nos transmitir algo muito forte, mesmo muito forte. Quando Jesus virá, em que hora chegará, eu não sei, ninguém sabe, só o Pai sabe. O que eu vos quero dizer com isto é que todos nós temos de estar preparados com Deus para a chegada dele. Nós vamos saber dentro de nós, por causa do azeite que temos, do Espírito que temos, nós vamos saber quando chegar a altura de chegar o Senhor Jesus.
Mas aqueles que não estão preparados, aqueles que são cristãos, mas que não buscam ao Senhor, não estão com o Senhor, esses não vão saber e vão perder a entrada de entrar para Deus. Não basta ir à frente ou em qualquer lado aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem de haver uma caminhada com Deus. Essa caminhada com Deus o fará trazer para si alegrias tremendas, vitórias tremendas. A sua confiança em Deus lhe vai trazer para si bênçãos sem limite. Não confie só porque eu digo. Leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e lá está escrito exatamente o que eu estou a dizer. Todos os homens que andaram com Deus tiveram vitória, prosperaram, todos eles. Foram homens que andaram e Deus o abençoou só por estarem perto dele, só por o buscarem. Da mesma forma, as 5 virgens que tinham azeite foram achadas dignas de entrar para junto de Deus e as outras 5 não. Aquelas 5 buscavam o Senhor todos os dias, em todas as coisas. Cada vez que sentiam que tinham algo errado, pediam perdão a Deus e mudavam a sua maneira de viver. Muitas das vezes pedindo perdão pelas coisas que fizeram erradas. E como é que nós sabemos que algo foi feito de errado por nós? Nós sabemos no nosso espírito. Deus nos toca interiormente. Nós sentimos que há algo errado. Nós lemos a palavra de Deus e ela como espelho para nós nos lembramos de algo. É Deus a mostrar-nos que temos que nos arrepender de alguma coisa. Muitas das vezes, pessoas nos magoam e nós temos que perdoá-las em nome de Jesus. Porque está escrito, se nós não perdoarmos aos homens de Deus, não nos perdoa a nós. Por isso nós temos que perdoar todos aqueles que nos ofenderam e nos têm magoado. Em nome de Jesus. Estas 5 andaram com Deus. As outras 5 são aquelas que andavam na igreja, andavam com Deus, mas não o punham em primeiro lugar. O que é que quer dizer isso? Muitas das vezes deixando de lado certas coisas, não o buscando todos os dias. Mesmo apesar de ir à igreja, pensavam que só o ir à igreja a justificava tudo o que elas precisavam de ser ou fazer. Mas o ir à igreja ou trabalhar na igreja não justifica nada para com Deus. Lembro-me também daqueles que algum dia já trabalharam para com Deus e se afastaram, muitas vezes por circunstâncias alheias a eles próprios. O que eu quero dizer isso, muitas vezes foi a causa de outros os fizeram afastar de estar com Deus. Mas ouça, Deus o ama e se o chamou para o seu serviço, volte para Ele. Peça-lhe direção. Ele mostrará onde você deve servir a Deus. Mas sirva. Porque se você for chamado para servir, você não pode fugir da sua chamada. E se fugir da sua chamada, pode inclusive ter problemas. Eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, de Jonas. O que é que aconteceu? Ele fugiu da sua chamada e foi parar dentro da barriga de um grande peixe. Porque Deus lhe tinha dito para fazer uma coisa e ele dizia que não queria fazer. Da mesma forma, nós que estamos em Cristo, não podemos fugir à chamada de Deus. À chamada de Deus para cada um de nós. Estas 5 virgens que não tinham azeite, o que é que fizeram? Fizeram algo que não era bom para Deus. Nós podemos ver aqui uma coisa no versículo mais abaixo, no mesmo Mateus 25, no versículo 12, Mateus 25, 12,
nós podemos ver o que ele diz, o que é que Jesus responde a estas 5 virgens que ficaram de fora. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Não acham estranho esta resposta do Senhor? Não é estranho um Deus que sabe tudo, que é omnisciente, omnipresente, omnipotente, que sabe tudo, como diz que não conhece? Eu vou-vos dizer o que é este não conhecer da parte de Deus. O não conhecer é não ter um relacionamento íntimo com estas pessoas. O que é este relacionamento íntimo? Eu vou-lhe dar um exemplo. Você, se é casado, você tem um relacionamento íntimo com o seu cônjuge, que não tem com mais ninguém. Este relacionamento íntimo com o seu cônjuge só tem com o seu cônjuge. Há coisas que vocês sabem um do outro, que mais ninguém sabe. Há até erros, até coisas boas, que outros não sabem. Só você e o seu cônjuge sabem. Isto é um relacionamento íntimo. É um relacionamento em que estão 2 unidos. E é deste relacionamento que Jesus fala: eu não vos conheço. Vocês não estavam próximos de mim. Vocês se afastaram de mim. Pensaram que as vossas coisas tinham mais prioridade do que estar comigo. Não me puseram em primeiro lugar. Não disseram que as vossas decisões ficariam em segundo plano, mas as minhas decisões, as decisões de Jesus, ficarão em primeiro plano. Isto sim é andar com Deus. Eu estou-vos a lembrar de outro versículo e eu vou-vos mostrar. Vamos abrir em João 15. Eu digo-vos já qual é o versículo. No versículo 14, portanto, João 15, 14. Antes de vocês lerem, Jesus está a falar para os discípulos. E quando está a falar para os discípulos, está-lhes a mostrar que ele teria de padecer por eles. E depois está-lhes a mostrar que eles foram escolhidos, como cada um de nós foi escolhido para a obra de Deus e para fazer o que Deus quer. E depois diz aqui, no versículo 14, diz: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. O que é que Jesus está aqui a transmitir para vocês? E para mim também. Que nós seremos amigos de Deus, amigos de Jesus, se fizermos o que Ele manda. Ouça, todos nós conhecemos a história de Abraão. Um homem que foi chamado para o deserto, está lá em Gênesis 12, foi chamado para o deserto, e depois de ser chamado para o deserto, o que é que aconteceu? Ele foi chamado para o deserto com uma voz. E ele obedeceu e foi. E começou a andar com Deus. E Deus o fez prosperar. Até que chegou a uma altura em que ele não tinha descendência. E ele pediu a Deus descendência. E depois o que é que aconteceu? Deus o abençoou com um filho. E a uma determinada idade do filho, Deus virou-se para ele e disse assim: dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. E quando Deus lhe fez isto, ele andou, levou o filho, e chegou a uma altura em que o filho perguntou: Senhor, meu pai, onde é que está? Temos tudo, mas onde é que está o cordeiro? E o pai olhou para o filho e disse: Deus proverá. E ele, quando chegou lá, preparou tudo para o sacrifício, amarrou o filho, eu acredito com lágrimas, e colocou-o para matar. E nessa altura, quando ele estava para espetar a faca,
Deus bradou do céu e disse: não faças mal a ele. Agora sei que me amas, porque não negaste o próprio filho. Ouça, isto que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós. Deus põe este teste a cada um que é cristão. Não de pedir o filho físico, mas pedir alguma coisa que nos é querida. Porquê? Para ver exatamente onde está o nosso coração. Se realmente estamos com Ele, e então seremos como as 5 virgens prudentes, ou se não estamos, e somos como as 5 virgens loucas. Qual a diferença? É que as 5 têm entrada no céu e as outras 5, pensando que têm, não têm. Deus é um Deus de amor muito bom, mas é um Deus muito, muito, muito justo. E não nos podemos esquecer disso. Ele é um Deus muito justo. E nós não vamos querer colocar em nossa casa um cônjuge que não nos ama, que não nos quer bem. Não queremos isso. Mas queremos um cônjuge que nos ame, que nos respeite. Para isso, também tem a haver algum esforço da nossa parte. Não é só da parte do cônjuge, é da nossa parte também. Mas ao fazer isso, você trouxe um pouco do céu para dentro de sua casa. Da mesma forma, Jesus não quer junto a Ele pessoas que não reverenciam, que não o respeitam, que não fazem o que Ele manda, deixando a vontade deles próprios para fora. A melhor coisa que aconteceu a Abraão foi o nascimento do filho. Pois a melhor coisa que aconteceu a Abraão foi o que Deus pediu. Dá-me o teu filho. E ele não o negou. Fazendo isso, ele entrou na graça de Deus. E eu vos digo para vocês, entrem na graça de Deus. Comecem a andar com Deus. Para que esta segunda vinda não o apanhe a si despercebido, não o apanhe a si completamente alheio a tudo o que está a acontecer. Viva uma vida com Deus e seja abençoado no nome de Jesus. Amém.